Márcia acordou naquela manhã de quinta-feira, com o sol forte de março, atravessando as cortinas do apartamento em Copacabana. O calor úmido do Rio de Janeiro já pesava no ar, prometendo mais um dia sufocante. Ela esticou o braço para o lado da cama, mas encontrou apenas lençóis frios. Francisco tinha saído cedo novamente, algo que vinha acontecendo com frequência nas últimas semanas. Aos 38 anos, Márcia havia construído sua vida com determinação. Administrava uma pequena empresa de consultoria contábil que levara 10 anos para estabelecer, atendendo clientes desde a Zona Sul até a Barra da Tijuca. O casamento com Francisco, celebrado havia apenas 6 meses em uma cerimônia discreta na Igreja da Glória, parecia o último capítulo de uma história bem-sucedida. Ela preparou café na cozinha americana, observando o Cristo Redentor ao longe através da janela. O telefone vibrou sobre a bancada de granito. Era uma notificação do banco. Márcia franziu a testa e desbloqueou a tela, esperando ver o saldo usual de sua conta corrente. O número que apareceu a fez segurar na borda da pia. Saldo disponível: R$ 247,38. Suas mãos tremeram. Havia mais de R$ 280 mil naquela conta na véspera. Dinheiro que havia economizado durante anos, parte do pagamento de um grande cliente que entrara na semana anterior. Com dedos trêmulos, ela acessou o histórico de transações. Transferência após transferência, todas realizadas nas últimas 24 horas. Destino: uma conta que ela não reconhecia. Márcia ligou para Francisco imediatamente. O telefone chamou até cair na caixa postal. Ela tentou novamente. E novamente. Na quinta tentativa, ele finalmente atendeu. Oi, amor. Não posso falar agora. Estou em uma reunião importante. A voz dele soou distante, apressada. Francisco, preciso falar com você agora. É sobre a conta bancária. O dinheiro. A gente conversa quando eu chegar em casa, tá bom? Tenho que desligar. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse protestar. Márcia olhou para o telefone, sentindo o estômago revirar. Algo estava terrivelmente errado. Ela pegou a bolsa e saiu correndo do apartamento, descendo os 4 andares de escada sem esperar o elevador. O porteiro a cumprimentou, mas ela mal respondeu, já chamando um Uber no celular. O banco ficava a 10 minutos dali, na Avenida Atlântica. Márcia entrou na agência com o coração disparado, exigindo falar com o gerente. Depois de 20 minutos angustiantes na sala de espera, foi finalmente atendida por Ricardo, um homem de meia-idade que a conhecia há anos. Márcia, revisei todas as transações. Todas foram autorizadas com senha e token eletrônico. Tecnicamente não há irregularidade, ele explicou, evitando seu olhar. Mas eu não fiz essas transferências. Alguém acessou minha conta. O sistema registra que foram feitas do seu dispositivo móvel. Você compartilha suas senhas com alguém? A pergunta a atingiu como um soco. Francisco. Ele tinha acesso ao seu celular, conhecia suas senhas. Ela sempre confiara nele completamente, nunca imaginando que precisaria esconder algo do próprio marido. Posso abrir uma contestação, mas sem provas de fraude externa. Será difícil recuperar o valor. Ricardo continuou, sua voz carregada de pena. Márcia saiu do banco atordoada, caminhando sem rumo pela calçada de Copacabana. O sol do meio-dia queimava sua pele, mas ela mal sentia. Turistas passavam rindo, vendedores ambulantes ofereciam água de coco, a vida seguia normalmente ao seu redor, enquanto o mundo dela desmoronava. Ela precisava de respostas. Voltou para casa e começou a procurar, vasculhando gavetas, armários, documentos. No fundo do closet de Francisco, escondido dentro de uma caixa de sapatos velhos, encontrou extratos bancários de uma conta que desconhecia, a mesma para onde seu dinheiro havia sido transferido. E havia mais. Passagens aéreas para Cancún, reserva de hotel 5 estrelas, tudo em nome de Francisco e uma tal de Verônica Silva. O nome não era estranho. Verônica trabalhava no mesmo escritório de advocacia que Francisco, uma morena alta, que Márcia havia conhecido brevemente na festa de fim de ano da empresa. Ela lembrava do sorriso simpático demais, da forma como Verônica tocara o braço de Francisco enquanto contava uma piada. Márcia sentou-se no chão do closet, cercada por evidências da traição, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não era apenas o dinheiro. Era a confiança quebrada,
Os planos destruídos. A humilhação de ter sido tão cega. Casara-se com um estranho que planejara meticulosamente roubá-la. O celular tocou. Era Francisco. Márcia, sobre hoje de manhã, vou precisar viajar a trabalho. Surge uma oportunidade no escritório, vou ficar fora uns dias. Ela respirou fundo, controlando a voz. Quando você volta? Semana que vem. Não se preocupe, tá? A gente conversa quando eu voltar. Tudo bem. Boa viagem. Desligou antes que ele percebesse o tremor em suas palavras. Márcia olhou para as passagens em suas mãos. O voo saía amanhã cedo. Francisco provavelmente estava em casa naquele momento, fazendo as malas, preparando-se para fugir com seu dinheiro e sua amante para um paraíso caribenho. Mas ela não seria a vítima passiva que ele imaginava. Márcia limpou as lágrimas e pegou o telefone novamente, desta vez ligando para Daniela, sua melhor amiga desde a faculdade e advogada criminalista. Se Francisco queria jogar sujo, ela mostraria que também sabia lutar. Daniela chegou ao apartamento uma hora depois, carregando uma pasta de documentos e uma expressão séria que Márcia conhecia bem. Era a mesma cara que a amiga fazia nos tribunais, quando estava prestes a destruir o argumento de um oponente. Me mostra tudo, Daniela disse, sentando-se à mesa da sala. Márcia espalhou as evidências. Extratos bancários, passagens aéreas, comprovantes de transferências. Daniela examinou cada documento com atenção profissional, fazendo anotações em um bloco. Isso é apropriação indébita. Dependendo de como ele justificar, pode configurar estelionato também. Daniela murmurou, circulando valores nos extratos. Quanto tempo vocês são casados? 6 meses. Regime de separação parcial de bens. Isso ajuda. Ele não tem direito legal sobre seu patrimônio anterior ao casamento. Vamos registrar um boletim de ocorrência agora mesmo e entrar com medida cautelar para bloquear as contas dele. Mas Márcia... Daniela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da amiga. Precisamos agir rápido. Se ele sair do país amanhã, fica muito mais complicado. O que eu faço? Primeiro vamos à delegacia. Depois preciso de você calma e focada. Nada de confrontá-lo ainda. Quanto menos ele souber que descobrimos, melhor. Elas passaram a tarde entre a delegacia de polícia civil em Botafogo e o escritório de Daniela em Ipanema. O delegado responsável, Dr. Henrique Tavares, um homem experiente de 50 e poucos anos, ouviu o relato de Márcia com atenção crescente. Senhora, casos como este são mais comuns do que a gente gostaria. O problema é que processos judiciais levam tempo e se o réu está planejando deixar o país, ele tamborilou os dedos sobre a mesa pensativo. Posso solicitar a apreensão do passaporte dele, mas preciso de ordem judicial. Isso pode levar alguns dias. Alguns dias que não temos. Daniela interveio. Doutor, o voo dele é amanhã de manhã. Até conseguirmos a ordem, ele já estará fora do país. Dr. Tavares suspirou. Deixa eu fazer algumas ligações. Tenho um contato na Polícia Federal que pode nos ajudar. Mas não garanto nada. Enquanto o delegado trabalhava nos bastidores, Márcia e Daniela voltaram para o apartamento. O sol começava a se pôr sobre o pão de açúcar, tingindo o céu de laranja e rosa. Era uma vista linda, mas Márcia mal conseguia apreciá-la. Sua mente girava em círculos, imaginando Francisco fazendo as malas, talvez rindo com Verônica sobre como havia sido fácil enganá-la. Dani, eu fui tão idiota, Márcia disse, a voz quebrando. Todos os sinais estavam lá. As saídas tarde da noite, os fins de semana trabalhando, o jeito que ele começou a me evitar depois do casamento. Você não foi idiota. Você confiou na pessoa que amava. Isso não é fraqueza, é humanidade. Daniela segurou sua mão. Mas agora você precisa ser forte. Esse desgraçado não vai sair impune. O telefone de Daniela tocou. Era Dr. Tavares. Consegui. A Polícia Federal vai estar no aeroporto amanhã. Temos mandado de busca e apreensão para o passaporte dele e ordem de bloqueio das contas. Mas precisamos ter certeza de que ele vai estar lá. Ele vai, Márcia respondeu com convicção. Eu garanto. Naquela noite, Francisco voltou para casa tarde, carregando uma pequena mala. Márcia estava na sala, fingindo assistir televisão. O coração dela martelava, mas manteve a expressão neutra. Oi, amor. Tá tudo pronto para a sua viagem? Ela perguntou, a voz surpreendentemente calma. Sim, olha, sobre aquela história da conta, foi um mal-entendido. Eu precisei fazer uns investimentos urgentes para o escritório.
Vou te explicar tudo direito quando voltar, ok? Ele mentiu tão naturalmente que Márcia sentiu náusea. Francisco se aproximou, tentando beijá-la, mas ela desviou o rosto, alegando dor de cabeça. Ele deu de ombros e foi para o quarto. Márcia esperou até ter certeza de que ele estava dormindo antes de sair silenciosamente do apartamento. Ela não conseguiria passar a noite ali, dividindo a cama com aquele estranho. Foi para a casa de Daniela, onde finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Amanhã tudo muda. Daniela a consolou, abraçando-a forte. Amanhã, a verdade vem à tona. A madrugada arrastou-se lentamente. Márcia não conseguiu dormir, revisando mentalmente cada momento do relacionamento com Francisco, procurando entender onde tinha errado, onde tinha falhado em ver quem ele realmente era. Às 5 da manhã, ela e Daniela estavam no carro, dirigindo para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Dr. Tavares já estava lá, acompanhado por 2 agentes da Polícia Federal. Eles se posicionaram discretamente perto do balcão de check-in da companhia aérea do voo para Cancún. Márcia ficou escondida atrás de uma coluna, observando. Às 6h15, Francisco apareceu. Ele não estava sozinho. Verônica caminhava ao seu lado, rindo de algo que ele havia dito, sua mão entrelaçada na dele. Os dois pareciam um casal em lua de mel, radiantes e despreocupados. Francisco usava a camisa polo que Márcia havia dado de presente no aniversário dele. E isso, de alguma forma, tornou tudo ainda mais cruel. Eles se aproximaram do balcão. O atendente começou a processar as passagens quando o Dr. Tavares e os agentes se moveram rapidamente, cercando o casal. Francisco Almeida da Silva. A voz do delegado ecoou no saguão. Francisco congelou, o sorriso morrendo em seu rosto. Sim, o senhor está sendo detido para averiguações sobre apropriação indébita e estelionato. Seu passaporte será apreendido e todas as suas contas bancárias estão bloqueadas por ordem judicial. O rosto de Francisco empalideceu. Seus olhos varreram o aeroporto freneticamente até encontrarem Márcia. Por um segundo, eles se encararam através da multidão curiosa que começava a se formar. Ele viu nela não a esposa ingênua que pensara ter enganado, mas uma mulher que havia lutado de volta. Verônica tentou se afastar discretamente, mas um dos agentes a deteve. A senhora também vai precisar nos acompanhar para depor. Enquanto Francisco era algemado e conduzido para fora do aeroporto, Márcia sentiu uma satisfação fria e dura se formar em seu peito. Não era vitória ainda, longe disso, mas era o começo da justiça. A sala de interrogatório da Polícia Federal era pequena e claustrofóbica, com paredes cinzas e uma mesa de metal no centro. Francisco sentou-se de um lado, as mãos ainda tremendo enquanto o Dr. Tavares e um escrivão ocupavam o outro. Através do espelho unidirecional, Márcia observava tudo ao lado de Daniela. Senhor Almeida, vamos começar pelo básico. O senhor reconhece ter transferido R$ 280 mil da conta da sua esposa para uma conta em seu nome. Dr. Tavares tinha uma pasta aberta à sua frente, repleta de documentos. Francisco hesitou. Eu precisava do dinheiro para investimentos. É tudo temporário, ia devolver. Investimentos? O delegado arqueou uma sobrancelha. As passagens para Cancún, a reserva de hotel por 2 semanas, isso faz parte desses investimentos? Não é o que parece. Então me explica o que é, porque para mim parece que você planejou roubar sua esposa e fugir do país com uma amante. Francisco baixou a cabeça. Do outro lado do espelho, Márcia observava o homem que amara se desfazer sob pressão. Parte dela sentia uma satisfação amarga. Outra parte, menor mas ainda presente, sentia uma tristeza profunda pelo que poderiam ter sido. Ele vai pagar fiança e ser liberado, Daniela murmurou ao seu lado. Mas com as contas bloqueadas e o passaporte apreendido, não vai a lugar nenhum. E o processo civil vai drenar o que sobrar dele. Quanto tempo até recuperar meu dinheiro? Meses, talvez 1 ano. O sistema judicial brasileiro é lento. Mas vamos conseguir, Márcia. Tenho certeza. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Colegas de Francisco no escritório de advocacia começaram a se distanciar dele. Alguns ligaram para Márcia, oferecendo apoio e compartilhando suas próprias suspeitas sobre o comportamento dele. Verônica foi demitida sumariamente. A imagem de ambos estava destruída. Márcia voltou ao apartamento pela primeira vez desde o aeroporto.
Francisco havia ido embora, levando apenas roupas básicas. O espaço que dividiram por 6 meses agora parecia vazio e estranho, cheio de memórias contaminadas. Ela começou a embalar as coisas dele metodicamente, cada objeto uma lembrança dolorosa de sua ingenuidade. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Márcia? É a Verônica. A voz do outro lado soava quebrada, desesperada. Por favor, não desligue. Eu preciso conversar com você. Você tem coragem. Eu sei que não mereço sua atenção. Mas preciso que você saiba a verdade. Eu não sabia que ele era casado no começo. Quando descobri, já era tarde demais. Eu já estava envolvida. Francisco me disse que estava se separando, que o casamento tinha sido um erro. Ele mentiu para mim também. Márcia apertou o telefone com força. E você acreditou? Nunca questionou por que ele esvaziou a conta da própria esposa? Eu não sabia disso, juro por Deus, Márcia. Ele me disse que o dinheiro era dele, de um bônus no trabalho. Quando os policiais me interrogaram e contaram a verdade, fiquei em choque. Perdi meu emprego. Minha reputação está destruída. Minha família não quer falar comigo. Verônica soluçou. Sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas sou uma vítima dele também. Márcia queria desligar, queria gritar, queria culpar alguém além de Francisco. Mas ouvindo aquela mulher chorar do outro lado da linha, reconheceu algo familiar na dor dela. Ambas tinham sido manipuladas pelo mesmo homem. O que você quer de mim, Verônica? Nada. Só queria pedir desculpas e dizer que se precisar de alguma coisa para o processo, qualquer prova, depoimento, eu ajudo. É o mínimo que posso fazer. Depois que desligou, Márcia ficou olhando para o telefone por longos minutos. Daniela tinha razão quando disse que Francisco era o verdadeiro culpado, mas Verônica também tinha feito escolhas. Escolhas ruins que agora cobravam seu preço. 2 semanas depois, Márcia estava no escritório de Daniela quando uma proposta chegou. Os advogados de Francisco ofereciam um acordo. Ele devolveria todo o dinheiro roubado mais 20% de juros, assinaria o divórcio sem contestação e assumiria a culpa pelo crime, pegando pena alternativa. Em troca, Márcia não seguiria com a ação de danos morais. É uma boa oferta, Daniela admitiu. Você recupera seu dinheiro agora, sem esperar anos pela conclusão do processo. E ele fica com a ficha criminal suja, o que vai impactar a carreira dele permanentemente. Mas não é justiça de verdade, é? Justiça perfeita não existe, querida. Existe o que conseguimos arrancar do sistema. Isso aqui é uma vitória considerável. Márcia pensou por dias. O dinheiro era importante, mas não era tudo. Queria que Francisco pagasse, que sentisse uma fração da dor que causara. Mas também estava exausta. A batalha legal estava drenando sua energia, afetando seu trabalho, sua saúde mental. Clientes começavam a perguntar por que ela parecia tão distraída. Ela aceitou o acordo. Na audiência final, Francisco entrou na sala parecendo 10 anos mais velho. O terno caro tinha sido substituído por roupas simples. Ele não olhou para Márcia enquanto assinava os documentos. Quando tudo acabou, quando o juiz bateu o martelo declarando o divórcio oficializado e o acordo homologado, Francisco finalmente ergueu os olhos. Sinto muito, ele disse baixinho, quase inaudível. Márcia não respondeu. Não havia nada a dizer. Ela pegou sua cópia dos documentos e saiu do tribunal com Daniela, deixando Francisco para trás junto com aquele capítulo de sua vida. 3 meses se passaram desde o divórcio. O verão deu lugar ao outono no Rio de Janeiro, trazendo dias mais amenos e céu mais claro. Márcia estava em seu escritório em Botafogo, revisando contratos para um novo cliente, quando Daniela apareceu com 2 taças de champanhe. O que estamos comemorando? Márcia perguntou surpresa. A vida. Sobrevivência. Você. Daniela entregou uma taça. E também porque consegui aquele caso grande que estava esperando. Mas principalmente você. Elas brindaram. O champanhe estava gelado, as bolhas estourando agradavelmente na língua de Márcia. Ela olhou ao redor de seu escritório, para os diplomas na parede, as fotos de clientes satisfeitos, a vista da Baía de Guanabara pela janela. Tinha construído tudo aquilo sozinha. E quase perdeu, por causa de um homem que não merecia nenhum segundo do seu tempo. Sabe o que é engraçado? Márcia disse. Eu pensava que descobrir a verdade sobre Francisco me destruiria.
que nunca mais confiaria em ninguém, que ficaria amarga e fechada. Mas não é assim que me sinto. E como você se sente? Mais forte, mais consciente, como se tivesse passado por um fogo que queimou o que era fraco em mim e deixou apenas o aço. Ela tomou outro gole. Ainda dói às vezes. Ainda acordo de noite me perguntando onde errei. Mas estou viva, Dani. Estou aqui, minha empresa está melhor que nunca. Recuperei meu dinheiro, eu venci. Daniela sorriu, os olhos brilhando com orgulho. Sim, você venceu. E sabe por quê? Porque quando podia ter desmoronado, você escolheu lutar. Não foi sorte, não foi destino. Foi você sendo brava e teimosa e se recusando a ser vítima. Naquela noite, Márcia caminhou sozinha pela orla de Copacabana. As ondas quebravam ritmicamente na areia, a brisa salgada bagunçando seus cabelos. Jovens jogavam futevôlei na praia, casais caminhavam de mãos dadas, vendedores ofereciam mate e biscoito Globo. A vida pulsava ao redor dela, indiferente aos dramas pessoais de cada indivíduo. Ela pensou em Francisco, perguntando-se onde estaria agora. Soubera por meio de conhecidos mútuos que ele havia perdido o emprego no escritório de advocacia e estava trabalhando em algo menor, menos prestigioso. A mancha em sua reputação o seguiria por anos. Verônica havia se mudado para São Paulo, tentando recomeçar longe dos olhares julgadores. Márcia não sentia alegria com a queda deles, mas também não sentia pena. Consequências eram parte da vida. Escolhas tinham peso, e ambos tinham feito escolhas terríveis que agora pagavam. Seu telefone vibrou. Era um e-mail de um cliente em potencial, uma grande empresa querendo contratar seus serviços para uma auditoria complexa. O tipo de trabalho que daria prestígio e ótimo retorno financeiro. Márcia sorriu, digitando uma resposta profissional marcando reunião. Voltou para o apartamento. Seu apartamento agora, sem vestígios de Francisco, e se serviu de vinho tinto. Sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade piscando como estrelas terrestres. O Cristo Redentor estava iluminado no alto do Corcovado, os braços abertos sobre a cidade, que nunca dormia completamente. Seu celular tocou. Era sua mãe, ligando de Niterói. Oi, mãe. Filha, estava pensando em você. Como está se sentindo? Bem, mãe, melhor a cada dia. Que bom, meu amor. Você sabe que sempre pode contar comigo, né? E com seu pai também. Estamos aqui. Eu sei. Obrigada. Depois que desligou, Márcia percebeu que era verdade. Estava cercada de pessoas que a amavam genuinamente. Daniela, que largara tudo para ajudá-la. Seus pais, que ofereceram suporte incondicional. Clientes que confiavam nela. Amigos que ligavam regularmente para saber como estava. Francisco havia tomado seu dinheiro, mas não conseguira roubar o que realmente importava. Sua capacidade de reconstruir, de confiar novamente, de amar, mesmo que fosse apenas a si mesma por enquanto. Nos meses seguintes, Márcia mergulhou no trabalho. Contratou um novo funcionário, expandiu o escritório, aceitou projetos mais ambiciosos, fez terapia 2 vezes por semana, trabalhando através das camadas de trauma e traição. Voltou a fazer yoga, algo que abandonara durante o casamento, porque Francisco sempre reclamava que tomava muito tempo. Um sábado de manhã, 6 meses após o divórcio, Márcia estava em uma cafeteria em Ipanema quando esbarrou em alguém ao sair. Café quente derramou na blusa de ambos. Ah, desculpa, deixa eu... O homem começou pegando guardanapos. Não, a culpa foi minha. Eu não estava prestando atenção. Eles riram da situação absurda, limpando-se mutuamente com guardanapos insuficientes. Ele tinha olhos verdes gentis e um sorriso fácil que alcançava suas têmporas. Sou Rafael. Ele estendeu a mão depois que o pior da bagunça estava controlado. Márcia, olha, eu sei que é super clichê, mas deixa eu te compensar pelo café? Posso te pagar um novo? Ela hesitou. A ideia de confiar em um homem novamente, mesmo para algo simples como café, ainda a assustava. Mas olhando para Rafael, vendo genuína preocupação e interesse em seu rosto, Márcia tomou uma decisão. Tudo bem, mas só se você me contar o que estava lendo no seu tablet que fez você não ver onde estava indo. Rafael riu. Acordo justo. Eles ficaram na cafeteria por 2 horas, conversando sobre livros, trabalho, vida no Rio. Rafael era arquiteto, especializado em restauração de prédios históricos.
Falava com paixão sobre preservar a história da cidade enquanto a modernizava. Márcia se pegou genuinamente interessada, fazendo perguntas, rindo de suas histórias. Quando finalmente se despediram, trocaram números. Márcia caminhou para casa com algo leve no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança, talvez, ou apenas a lembrança de que ainda era capaz de sentir borboletas no estômago. Não sabia se algo aconteceria com Rafael. Não sabia se estava pronta para confiar completamente em alguém de novo, mas pela primeira vez desde que descobrira a traição de Francisco, Márcia sentiu que poderia estar. Ela mandou mensagem para Daniela. Acabei de conhecer alguém. Não sei se vai dar em algo, mas me fez sorrir. Acho que estou realmente superando. A resposta veio segundos depois. Você já superou, amiga. Agora está apenas vivendo de novo. E merece toda a felicidade do mundo. Márcia guardou o telefone e continuou caminhando pela calçada de Ipanema, o sol da manhã aquecendo seu rosto. A cidade vibrava com energia ao seu redor, cheia de possibilidades e novos começos. Ela havia enfrentado a tempestade e emergido não apenas intacta, mas transformada. O passado com Francisco seria sempre uma cicatriz, uma lembrança do que sobrevivera. Mas cicatrizes provavam que a ferida a havia curado. E Márcia estava curada, mais forte, pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida. Desta vez, apenas nos seus próprios termos.